qual é a voz que eu sigo? Quem tem guiado a sua vida? Tem sido a voz da sua própria alma? Tem sido as vozes das pessoas ou tem sido a voz de Deus? Podemos nos lembrar da palavra do Senhor onde fala que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. E também onde fala que as ovelhas elas ouvem a voz do pastor e assim segue. Quem tem guiado a sua vida? Lá em Mateus, o capítulo 14, do versículo 22 ao 31, vai nos mostrar Jesus andando sobre as águas e os discípulos com medo, atemorizados, o mar também estava revolto e eles começaram a achar que Jesus era um fantasma. Então Pedro fala com Jesus: se és tu mesmo, manda ir ter contigo sobre as águas. Então Jesus chama Pedro, Pedro anda sobre as águas, só que Pedro começa a ficar com medo e ele começa a afundar. Jesus prontamente estende a sua mão e levanta Pedro. Pedro clama por socorro e Jesus levanta Pedro daquele lugar. Então, na nossa vida também é assim. Quando deixamos a voz da nossa alma falar mais alto, nós começamos a afundar. E quem tem guiado a sua vida? Quem tem conduzido o seu caminho? Tem sido a voz de Deus? Sabe? Quem tem te conduzido? Então, eu trouxe alguns exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus e pessoas que não deram ouvido à voz de Deus, como por exemplo Abraão. Abraão, ele recebe o comando do Senhor de sair da sua terra, da sua parentela. Deus queria que ele fosse pai de multidão. Deus tinha esse plano para a vida dele. Então Abraão, ele decide ouvir a voz de Deus e obedece o comando do Senhor. E perceba que o plano do Senhor, o propósito do Senhor, ele alcança não só a pessoa que está ali ouvindo e obedecendo a voz de Deus, não só a sua casa e a sua família, mas também outras pessoas são alcançadas. Por isso que é importante obedecer a voz do Senhor, obedecer o comando, obedecer aquilo que Deus tem te direcionado. Podemos ver que as bênçãos que Deus tinha para Abraão, assim, para a descendência dele, ela se perpetua até hoje, porque ele ouviu a voz de Deus e seguiu aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então também Moisés, ele recebe a direção do Senhor. Deus queria que ele libertasse o povo de Israel do Egito. De primeiro momento, Moisés ele teve medo, ele fala com o Senhor que ele era pesado em línguas, mas o Senhor Jesus o havia escolhido e fala para ele que colocaria as próprias palavras dele na boca de Moisés. Então Moisés ele ouve a voz do Senhor e assim cumpre também a sua missão. Também podemos observar pessoas que não ouviram a voz de Deus, a palavra nos mostra. Nós temos esses exemplos também. Então, Sansão, Deus queria que ele fosse juiz de Israel. Só que Sansão ele decide seguir o seu próprio caminho. Ele se envolve com Dalila e acaba passando por coisas que ele não precisava passar, os seus olhos são arrancados, ele acaba sendo preso. E Deus queria que acontecesse totalmente de outra forma, mas ele decide seguir o seu caminho. Então ele acaba passando um pouco ali por momentos difíceis devido à escolha dele. E na nossa vida também é assim. Se não dermos ouvido à voz do Senhor, vamos ser guiados pelos nossos próprios caminhos. E os planos do Senhor, nós sabemos que os planos dele são maiores que os nossos. Os pensamentos que Deus tem para você é pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. E também o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel andou no deserto por 40 anos, murmurando, reclamando. E eles até receberam a promessa, mas demorou tanto e alguns nem alcançaram, né? A sua descendência que foi alcançada pela promessa do Senhor. Sabe, que você possa dar ouvido à voz de Deus. O Espírito Santo, ele quer ser seu amigo. Ele quer conduzir a sua vida nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Às vezes uma simples comida, o que você deve comer, sabe? Ele quer te orientar, ele quer estar contigo em todos os momentos. Não só ali no seu momento de devocional, mas ele quer fazer parte da sua vida. E isso é ter uma vida com Deus. Então que o Espírito Santo de Deus ele possa conduzir e guiar o seu caminho. Amém?